Que eu acho que quanto mais longe você tá do seu centro, menos você se percebe. O emagrecimento é muito solitário. Esse aumento do peso, ele tem uma relação bidirecional com a depressão. Então eu corria na esteira, tinha uma esteira dentro de casa, dentro do quarto, cama e a esteira. Só que o medo, ele motiva a pessoa no curto prazo. Cara, eu preciso emagrecer de qualquer jeito. Eu tava chorando em casa com uma amiga, a gente saiu e eu pedi uma porção de pastel. Oiê, está no ar mais um episódio do videocast Meu Peso, Minha Jornada. Eu sou Evaristo Costa e eu já estou aqui com uma dupla de entrevistados super especiais. Lembrando que a gente está na segunda temporada conversando com pessoas que estão dividindo com a gente suas histórias para redução de peso. Além da gente entender melhor como lidar com a obesidade, com o sobrepeso e com as consequências que a obesidade e o sobrepeso trazem para a nossa saúde. Aqui comigo hoje estão a cantora Luísa Posse. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. E o doutor psiquiatra Daniel Martinez. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. A gente vai bater um papo aqui que vai servir para muita gente como inspiração. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que a Luísa não tem um histórico de obesidade, mas em alguns momentos da vida teve sobrepeso. Sim. E aí, em cima disso, eu já vou te fazer a primeira pergunta, porque a gente sabe que saúde não é tão importante a aparência nem o peso, mas sim como você está se sentindo, Exato. né? Quando você descobriu que você estava acima do peso? Você diz pela primeira vez, assim, porque foram várias vezes. Vamos começar pela primeira, A então. primeira vez eu descobri pela mídia, porque eu morava no Rio de Janeiro, e eu ia pra praia todos os dias, assim, mesmo quando eu tinha trabalho, eu dava uma passadinha na praia, e tinha muito paparazzi em cima de mim e tal, e eu juro que eu não percebi, porque eu acho que quanto mais longe você tá do seu centro, menos você se percebe. E aí meu primo, que mora em Los Angeles, me ligou um dia e falou: escuta, você tá acima do peso? Você tá gordinha? E eu falei: não. Ele falou: mas você não viu aí sair nos jornais? Você não viu sair na imprensa? Eu falei: saiu o quê? Aí ele falou: dá uma olhada que você vai ver. E aí tava em toda a imprensa: Luísa Posse ganha peso, Luísa Posse tá acima do peso e tal. E foi quando eu me percebi pela primeira vez. Falei: meu Deus, é verdade. Aí fui me pesar e vi que realmente eu tava super acima, assim, 20 e poucos quilos acima do meu peso. Mas eu não percebi. Isso não fazia nenhuma diferença para você? Não é que não fazia diferença pra mim, mas eu acho que quando você não quer se enxergar, você coloca várias desculpas, sabe? Hoje eu tô um pouco inchada. Essa calça jeans prefiro botar uma calça leg, né? Então, tiveram alguns momentos que eu percebi. Eu lembro uma vez que eu fui numa loja escolher uma roupa, porque eu tinha uma coletiva de imprensa até do programa Ídolos, que eu ia apresentar, ser jurada. E eu provava a roupa e a roupa não dava certo, não dava. E o vendedor falou assim: faz o seguinte, emagrece uns 5 quilos, depois você volta aqui. E eu achei aquilo tão ofensivo, eu fiquei tão sem graça, porque não é que eu não... Mas eu vivia a minha vida, sabe? Eu não tava muito ligando pra isso. E as pessoas em volta é que estavam ligando muito mais pra isso do que eu. É a cobrança da sociedade. A cobrança da né? sociedade. Todo mundo cobra, ninguém está preocupado se você está bem de saúde, mas está preocupado com a aparência que você está mostrando naquele momento. Você tinha alguma depressão ou alguma ansiedade nesse momento, ou você não sentia que tinha nada? Eu tava bem deprimida nesse momento, era um momento que eu me sentia muito sozinha, assim, morando no Rio de Janeiro. Era um momento que eu tava passando por uma baixa muito grande, assim, na minha vida pessoal, amorosa, profissional. Então era um momento que eu bebia muito, que a bebida, ela engorda demais, ela enche demais. E o pior, você bebe tanto que aí, se você tá numa dieta, você abre mão daquela dieta porque você tá num nível alterado de consciência. Então eu lembro de uma vez ter acordado de um desses dias que eu bebi demais, com uma panela de macarrão do lado da minha cama, e que eu tinha comido inteira dentro da panela, eu comi inteiro aquele macarrão. Eu não lembrava que eu tinha feito macarrão, eu não lembrava que eu tinha comido macarrão, eu não lembrava que eu tinha bebido tanto. Então, assim, claro que eu não tava bem, né, gente? Você fez alguma coisa a partir dali, desse momento? Você deu um estalo em você? Falou assim: eu preciso mudar alguma coisa na minha saúde, na minha relação com o meu corpo? Ou você continuou seguindo? Não, eu mudei a minha vida.
Porque eu acho que, né, num momento desse, não é só o corpo que eu precisava mudar, não era só emagrecer que eu precisava mudar, eu precisava realmente mudar de vida. E eu me mudei para São Paulo de volta, que eu fui criada, eu sou do Rio, mas eu fui criada em São Paulo. Fui criada na Ponte Aérea, porque meu pai morava no Rio, eu ia ver meu pai e tal, mas fui criada em São Paulo. Voltei pro Rio com aquele sonho de viver o que eu não vivi. Não vivi e voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a comer aquelas marmitas, sabe? Tanto no café da manhã, que já tinha a caloria contada, que já tinha a comida feita ali, que eu morava sozinha, eu era sozinha. E aquilo começou a me ajudar muito. E aí eu sempre fiz atividade física, por isso também não me tocava. Porque eu falava, ué, eu faço atividade física todo dia. Não é possível eu perder tanto controle da minha vida. Mas o abuso do álcool e o abuso da comida, mesmo com a atividade física, não segurou a onda. Aí eu fui mudando, fui mudando aos poucos essa rotina e comecei a... Se cuidar. Comecei a me cuidar e comecei a achar gosto nisso, comecei a achar prazer, comecei a gostar do resultado, pequenos resultados vão, né, doutor? Motivando, um vai puxando o outro, igual uma corrente, você puxa um elo, todos vão vindo junto, né? Exatamente. Isso que a gente fala de comportamento saudável. Ouvindo o que a Luísa falou, que ela estava passando por um momento difícil da vida dela, relacionamento, de mudanças, qual é a relação da depressão, da ansiedade com o ganho de peso, doutor? É uma relação bidirecional. Essa história é super comum. A gente cansa de ver no consultório, né? Seja o comer emocional. Então, imagina que eu tô bebendo ou comendo para anestesiar, diminuir uma sensação negativa. Por exemplo, que eu tô ansioso, ou porque eu tô triste, ou porque eu tô irritado, ou porque eu tô entediado. Que é diferente, por exemplo, se eu tô usando a substância, o álcool, para curtir uma festa maior. Exato. Né? Para comemorar. Um é para tirar um negativo, outro é para aumentar um positivo. Mas a gente tem que ver sempre os dois caminhos, né? Porque a gente fica, às vezes, preso nos dois lados. E respondendo sua pergunta, né, esse aumento do peso, ele tem uma relação bidirecional com a depressão. Né? Então a gente sabe que a obesidade aumenta a chance de depressão, aumenta o risco mais de 50%. Olha. E depressão também aumenta a chance de obesidade. Então obesidade, inflamatória, cortisol, vai também aumentar a depressão. Então um vai puxando o outro. Tanto que hoje em dia as pessoas perguntam, qual que é o trato primeiro? O ovo ou a galinha? A gente fala os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu te falei, que não foi uma coisa assim, então vou entrar na academia. Eu nunca saí da academia, mas eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida. Eu lembro que eu olhei pro Cristo, eu morava de frente pro Cristo Redentor. E eu falei, você vai me abraçar ou você vai ficar de braço aberto aí? Vou te dar 6 meses. Se em 6 meses minha vida não mudar, eu volto para São Paulo. E graças a Deus a minha vida não mudou, porque eu realmente precisava voltar para São Paulo. 2 meses depois que eu voltei para São Paulo, minha mãe foi internada no hospital e ficou 1 ano de cama por causa de coluna. Então isso também piorou muito a minha depressão. Porque imagina, minha mãe, ela ficou 1 ano internada e ela não podia se levantar, nem sentar. Minha mãe não podia nem sentar. Então eu passei todos os dias indo no hospital. E aí no hospital tinha doce, tinha doceria. Então você ia no hospital, você quer se recompensar. E fora o estresse do cuidador, né? O que a gente fala da mochila invisível, que ninguém vê o que a gente tá carregando. Né? Então o que tem na minha mochila? Esse peso invisível. Minha mãe tá doente, decepção amorosa, ou de repente aconteceu alguma outra coisa, ou no trabalho. Mas o peso continua aqui, né? E cada um de nós, todo mundo carrega uma mochila. E por que ela tá ficando mais pesada, né? Eram muitos motivos. Ansiedade também? Olha, a ansiedade sempre teve um aspecto diferente, que eu até quero depois perguntar pra você. Porque fica à vontade quando, pra perguntar direto pro doutor. Quando eu fico muito ansiosa, eu emagreço muito. Eu não consigo comer. Tá. Assim, trava de uma tal maneira que eu não consigo comer. É diferente da depressão. Assim, a tristeza me dá fome, a ansiedade... Perde o apetite. Como, perco completamente. É normal isso? É normal não, mas é comum isso? Pode ser comum, mas também pode ser os dois lados, né? Então tem gente que quando tá muito ansiosa, trava, não come nada, anorexia nervosa entre aspas, Sim. né? Não consigo comer. E tem gente que quando tá ansioso, quer comer tudo que tem pela frente, não tem controle, principalmente coisas açucaradas e coisas gordurosas. Então desconta na comida. Podendo até ter compulsão, né? Que é descontrole. Então, como cada ser humano é único, né? Igual a cor do olho, né? Então, a cor do olho tem nuances de cada pessoa. Então, tem gente que tem sintoma, depressão, pode ter hipersonia, o cara fica com muito sono. Tem gente que não dorme, tem insônia. Ansiedade, mesma coisa. Pode aumentar o apetite, pode diminuir o apetite. Libido, a maioria das pessoas cai, mas tem gente que aumenta compensatório. Então, pode ir para os dois lados do espectro. Então, pode sim ser uma coisa comum. Quando eu tô em crise de ansiedade, eu já sei que eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso beirar ali os 46 quilos, assim, já cheguei a pesar 46 quilos. E aí também, a imprensa vem
Já posso Magra estar demais. anoréxica. Mais uma vez, avaliando a sua aparência. Mais uma vez. Sem avaliar a sua saúde. Saúde do sem... corpo, mental e tudo. E sem saber que também o impacto daquela matéria vai piorar a minha ansiedade e piorar a minha depressão. Tem muito disso, né, doutor? Sim. Em vez de ajudar, tá atrapalhando. Com certeza. Você, depois que identificou tudo isso, mudou a sua rotina? Você passou a fazer exercícios, comer melhor, dormir melhor, ou ainda tá tudo igual? Ah, não, mudou. De lá pra cá, a gente tá falando de 2010, tá? Tá bom. A gente tá em 2025. De lá pra cá, minha vida mudou completamente. Mas assim, completamente. É bom até contextualizar. Tá. Porque a gente tá falando de 2010. Né, quando eu fui pro Ídolos foi 2011, quando eu me mudei para São Paulo foi 2010, acho bom colocar essas datas aí. Mas assim, Evaristo, uma coisa que eu acho muito bacana falar é assim, eu só fazia aeróbico, Tá. exercícios aeróbicos. Então eu corria na esteira, tinha uma esteira dentro de casa, dentro de um quarto, não era uma academia, era uma esteira dentro de um quarto, de dormir, era a cama e a esteira. E eu fazia isso direto. Aí quando eu me mudei para São Paulo, eu ia numa academia, eu só fazia esteira. Fui no médico, ele falou assim, ó, você perdeu toda a sua massa magra. As suas amigas que estão sentadas no sofá vendo TV têm mais massa magra que você, que fica na academia até 1h da manhã. Então, assim, eu ter feito tudo sem um acompanhamento de um profissional me fez muito mal. Porque eu estava achando que eu estava abalando, eu estava fazendo exercício físico, eu nunca fui sedentária, em nenhuma das épocas, nem ansiosa, nem magra demais, nem com sobrepeso. Mas eu estava fazendo exercícios errados, que estavam minando ainda mais o meu processo. E aí eu fui procurar profissionais, tanto nutricionistas e nutrólogos, endócrinos, mas também procurei um personal, que aí sim comecei a criar músculo, e aí perder gordura, e aí ganhar massa magra, e aí que eu te falei, né, que aí pequenos resultados vão te motivando, e aí você quer mais resultados, até que eu comecei a pegar um gosto absurdo. Hoje, eu faço 3 vezes por semana box, funcional, com eletroestimulação, eu perco mais ou menos 1.600 calorias, o meu metabolismo é super acelerado, e assim, eu ligo pra ele às vezes 3h da manhã, eu falo, acabou o show, amanhã você tá aqui às 9, né, por favor, porque é uma endorfina, é um prazer, é uma alegria tão grande que aquilo me proporciona, que eu preciso fazer o exercício físico. Não é pela minha aparência, hoje não mais, mas eu preciso daquilo. Você falou uma coisa muito legal, que você foi procurar vários médicos, várias especialidades. Doutor, isso é muito importante, né? Porque você tratar a obesidade, você tem várias ramificações que você precisa tratar. Você precisa tratar a mente, você precisa tratar o corpo, o que você vai comer, os exercícios que você vai fazer. É multidisciplinar. Exatamente, uma frase que eu gosto muito é assim, ninguém pilota um avião sozinho. Exato. Ele precisa de toda uma tripulação. Então, desde as pessoas que a gente nem lembra, que é o pessoal que ajudou na limpeza, o mecânico da aeronave, a equipe de comissários, o copiloto, o piloto. Então, para a jornada, né, do tratamento da obesidade, a gente tem que estar bem assistido e todos os membros do suporte. Obviamente, quanto mais melhor, né? Às vezes não dá para ter todos os suportes Sim, ideais, claro. mas assim, quanto mais você vai adicionando e pessoas que podem ajudar de qualidade, que vão fazer a diferença, nutricionista, de repente pode ser o educador físico, o médico, não importa quem seja, psicólogo, vai ajudar a caminhar em direção ao sucesso. Luísa, você é mãe de 2. Eu sou. 5 anos? Pra mim são 2 bebês, né? Mas não são. Uns 5 anos o Luca e 3 anos o Mateu. O que a gestação mudou na sua vida, a gente falando da parte de saúde? Mudou alguma coisa em relação às dietas que você fazia para manter o peso, para manter uma saúde saudável? Você teve que mudar O sono, tudo de com certeza, novo, no começo dormiu mudou. menos, Não, olha, engordou de novo Então, ou isso que eu- emagreceu mais? quando eu já tava magra, já tava, né, ali com o meu peso controlado, com a ansiedade controlada, depois tava tudo certo, tava tudo maravilhoso, tinha acabado de casar com esse homem da minha vida, me mudei pra casa dos meus sonhos, minha carreira super bem, tava tudo muito bem, muito Que bom. legal. Graças a Deus, em 2019 eu engravidei, não, em 2018 eu engravidei, eu ainda engravidei 15 dias depois que eu casei, e eu me permiti tudo. Eu me permiti tudo. Eu comia igual uma doida. Engordei 25 quilos. Me pesava de costas no pré-natal. Porque eu falava, não quero saber meu peso, não me fala, não interessa. Porque eu não vou emagrecer mesmo, então você não vai me falar. Quando eu terminar a gestação, você me fala. E a gestação foi maravilhosa, não senti enjoo, não senti nada. Eu continuei treinando igual uma doida, porque já era prazer. Então eu pegava peso. Tanto que quando acabou a gestação, eles foram reavaliar meu treino, eu continuei com os mesmos pesos. Que eu pegava peso mesmo, assim,
com o personal, não tava colocando o bebê em risco, nada disso. Mas assim, eu continuei a minha vida, mas engordei 25 quilos. Depois, mesmo processo. Emagreceu. Fui no nutricionista, e não sei o quê, e o médico, e o endócrino, e aí emagreci 25 quilos. Eu tenho um metabolismo e uma facilidade muito grande para ganhar peso e para perder peso. E depois, na segunda gestação, você ganhou peso de novo? Então, aí na segunda gestação, eu fui pelo mesmo caminho. Eu falei, o quê? Tô grávida, vamos, libera geral. Só que eu tive uma diabetes gestacional, que foi o que me salvou. Porque com 5 meses eu descobri essa diabetes gestacional e a previsão é que eu iria engordar uns 40 quilos. Porque com 5 meses eu já tinha engordado 18. Então eu ia ultrapassar muito a primeira gravidez. E essa diabetes gestacional, ela veio para me dar um rumo, um norte, porque talvez não conseguisse recuperar o meu corpo, o meu peso, né, a minha estrutura. E de saúde, porque aí eu comecei a comer muito mais proteína, eu comecei a comer muito mais peixe, muito mais ovo, muito mais as coisas certinhas, só que eu tive que controlar com 2 insulinas e mesmo assim não consegui controlar. Mas eu quero falar que a medicina do medo, isso a gente vê muito em colegas que fazem, né? A medicina do medo não funciona no médio prazo, né? Então, aquela propagandinha de cigarro, sabe? Se você ficar fumando, vai ficar broxa, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Só que o medo, ele motiva a pessoa no curto prazo. Depois que passa o fator do medo, a pessoa infarta, sai do hospital, ele volta talvez para a rotina dele. Então, quando você ativa a motivação interna, o motivo pelo qual eu quero mudar, é muito melhor. Quer ver um exemplo bobo, né? Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas. Não é o quanto de peso só que você perde, mas assim o quanto de vida que você ganha. Exato. Então, se eu cheguei no médico e ele fala, você precisa, por exemplo, tratar a sua obesidade. E eu tô aqui tratando porque o meu médico mandou. É totalmente diferente se eu quero, de repente, aqui perder peso ou tratar minha obesidade, porque eu quero dançar com a minha neta na festa de 15 anos dela. Com certeza. E aí, quando vierem as barreiras que vão vir, noite mal dormida, briguei com alguém, aconteceu alguma coisa externa, fiquei doente, se eu tenho uma motivação interna mais forte aqui com a minha meta, eu vou conseguir me manter mais fiel no meu caminho. Né? E não só através do medo. Né? O medo dá um empurrão inicial, ele funciona. Só que quando você ativa a interna, porque que eu também quero mudar para mim ou para alguém que é importante, para os meus filhos, né? Aí você consegue ficar mais no caminho. Você falando assim, doutor, eu ouvi a Luísa também contando, parece que a Luísa é muito regrada. Ela quer, ela consegue. Determinada. Eu sou muito determinada. Muita gente talvez não consiga. E aí tem esse ganho de peso, perda de peso, o efeito sanfona. Como lidar com isso? Porque quando você tem um efeito sanfona, estou num esforço agora, mas perdi esse esforço, desisto. Vou tentar de novo, não consegui, desisto. Aí começa e para, até a hora que a pessoa vai falar assim, não consigo, vou desistir. Isso tem uma força muito grande, né, negativa no tratamento e na jornada de um paciente. E é super comum, é bem comum a pessoa ter a sanfona, né? Quer ver, faz de conta que eu vou te entrevistando, fazer tipo um role-playing aqui. Tem várias técnicas que a gente pode usar. Seria mais ou menos assim. Luísa, você já tentou perder peso e ganhou tudo de novo 5 vezes. E mesmo assim você está disposta a tentar de novo. É preciso muita coragem, força de vontade para tentar novamente. Vamos junto, eu vou te ajudar. Então você meio que valida as forças, você não nega os esforços prévios. Aconteceu, a realidade está dada, está dita. Mas a gente vai tentar de novo. Isso serve para várias coisas. Aquelas pessoas que estão tentando ter filho uma vez não consegue, 2, 3, 4, 5, 6, e de novo não deu certo. Pessoa que às vezes está tratando uma doença e recidivou de novo, recidivou. E lembrando, né, a obesidade é doença crônica recidivante, está na definição, né? Então isso é o mais comum. E aí, às vezes a pessoa vai ter momentos que vai querer jogar tudo pro alto. Todos nós temos isso em vários momentos da vida, a carreira, tá? Isso é inerente ao ser humano. Mas validar as forças e continuar. Outra analogia bem legal é que, assim, antes de eu desistir da minha caminhada, eu tenho que me certificar que eu parei para descansar. Mas eu tô cansado. Então, recupera o fôlego e vamos continuar de novo. Mas eu tava lá em cima e rolei para baixo. A gente vai escalar de novo. Eu acho que é a jornada do herói, né? Assim, o Senna, Michael Jordan, são pessoas que são grandes heróis do esporte e que sempre tiveram esse discurso assim, eu sou tricampeão, mas eu perdi não sei quantas 1000 vezes. Eu fiz não sei quantas cestas, mas para eu fazer essas cestas eu perdi não sei quantas cestas. Então, assim, eu também tentei. Eu lembro uma vez que eu cheguei no auge, assim, de falar, cara, eu preciso emagrecer.
de qualquer jeito, eu tava chorando em casa com uma amiga, a gente saiu e eu pedi uma porção de pastel. E um chopp. Uhum. Você entende? Então, assim, eu sabia, eu queria, mas eu não tinha força de vontade naquele momento. Eu sou muito determinada mesmo. Mas pra minha determinação chegar, eu preciso chegar num nível de incômodo muito grande. E uma das coisas, eu era fumante, parei de fumar. Eu hoje não bebo mais. Foi uma decisão que eu tomei. Mas como que eu tomo essas decisões? Né? Como que eu consigo fazer a minha cabeça funcionar? Eu deixo o incômodo me incomodar. Eu não nego mais o incômodo. Então, assim, quando eu parei de fumar, eu lembro que eu cantava e segurava, assim, no microfone e a minha mão fedia cigarro. E eu não lavava mais a mão. Porque antes eu lavava, passava um perfuminho, botava aqui um spray bucal, né? Eu sentia meu coração palpitar. Eu falava, não, isso é porque eu corri. Então, eu parei de me enganar. E comecei a deixar aquele incômodo, comecei a deixar o incômodo, até que chegou uma hora que assim, eu não aguento mais esse incômodo, eu não aguento mais conviver com esse incômodo. Com o sobrepeso e a má alimentação, aconteceu a mesma coisa. Eu parei de me enganar. Ah, não, esse vestido, ele só... Nossa, eu mandei pra lavanderia, ele encurtou, menino. Não, eu comecei a deixar aquilo realmente me incomodar, o joelho doer, né? Eu comecei a ir pra praia de short, eu mergulhava de short, aí saía na imprensa, Luísa Posse mergulha de short, não tem nem coragem de ficar de biquíni na praia mais. Eu comecei a deixar as coisas me incomodarem num nível que ou eu fazia alguma coisa por mim, ou eu fazia alguma coisa por mim. Como você tá hoje? Tem alguma coisa que te incomoda? Ah, não, Evaristo, graças a Deus, Tá feliz? tô num momento assim, abençoadíssimo Que da ótimo. minha... A gente da fica minha feliz de ouvir isso, porque serve porque como foi... incentivo para muita gente que tá ouvindo a gente também. Com certeza, porque não foi fácil, não foi sempre fácil, sabe? Em todas as áreas da minha vida nunca foi sempre fácil. Por mais que eu seja filha de uma grande cantora, por mais que eu não tenha tido dificuldades financeiras, vim de uma família disfuncional, emocionalmente, psicologicamente falando, mas estou numa fase que eu agradeço a Deus. Fico feliz em ouvir isso. A gente tem aqui o quadro chamado Mito ou Verdade. A gente vai colocar uma frase aqui no telão e eu queria que vocês me dissessem se vocês acham que isso é verdade ou mentira. Primeiro a Luísa e aí você endossa pra gente, Pode dando deixar. a sua explicação médica. Pode ser? Combinado. Vamos para a primeira frase? Primeira frase é a seguinte: compulsão alimentar pode ser uma causa da obesidade. A gente já falou um pouco sobre isso. Você acha que isso é verdade ou que isso é mito, Luísa? Ah, eu acho que é verdade, né? Porque Você é a prova eu sou disso? prova viva. Doutor, Verdade, tá? A gente sabe que compulsão alimentar, seja o descontrole alimentar, o comer emocional, né, o comer transtornado, mas a compulsão, diagnóstico, compulsão alimentar é sim uma das causas que pode levar à obesidade. E por quê? Quais são os critérios? Dá para resumir tudo em 4 coisas, né? Um volume, uma quantidade muito maior de ingesta alimentar do que uma pessoa no mesmo biotipo, numa situação semelhante comeria. Então, eu jantando hoje é diferente de eu jantando, por exemplo, numa ceia de Natal ou no rodízio de pizza, certo? Uhum. Volume. Segundo é a forma, é o jeito que come. Come muito rápido, come sem mastigar, come escondido, mistura doce com salgado, come até passar mal, até se sentir Sim. cheio. Terceiro é a perda de controle. Perde o controle. Por exemplo, o panela de macarrão, né? A pessoa não consegue se controlar, não vou comer, vai lá e come de novo, arrependimento. E o principal é a periodicidade. Acontece no mínimo uma vez por semana no intervalo de 3 meses. Então, essa ingesta excessiva, somado ao diagnóstico de compulsão alimentar, vai ter uma ingesta calórica alta, que também vai levar ao aumento do peso. então a gente pode selar isso aí, que é verdade, compulsão alimentar leva à obesidade. E vai só uma coisa que eu queria complementar, assim, para falar sobre essa jornada, né, das pessoas desistirem, das pessoas irem, voltarem, não conseguirem. Eu acho que é o comprometimento que você tem com você mesmo, porque a gente fala muito sobre palavra, né? Eu dou minha palavra para você, eu tô selado com você, eu tenho um compromisso com você. Mas e você dar a sua palavra para você mesmo? Como é que é isso? Então, assim, quando você vê você falhando com o compromisso que você fez com você mesmo, isso tem que te fazer mal. Porque você tem que ser a pessoa principal da tua vida. Então, quando eu me comprometo comigo, eu tenho que levar isso mais a sério do que quando eu me comprometo com você. Tá certíssimo. E você só consegue chegar ao resultado mesmo se você sentiu que você precisa ter aquela mudança. a gente E fala- não que estão te exigindo aquela mudança. Vamos para a próxima frase? Vamos. Próxima frase é a seguinte: pessoas com sobrepeso ou obesidade são mais propensas a desenvolver depressão.
Ah, essa eu vou colar na prova, porque o doutor já falou que é verdade. Você vai gabaritar todas, Luísa. Essa ficou fácil, a gente já comentou todas sobre isso. fáceis. Se alguém prestou atenção, a gente tava Você falando negociou disso. essas frases aqui, né, doutor? Com certeza. Então, sim, verdade. Pode selar aí, verdade. Já vamos para a terceira frase, então? Vamos para a terceira frase. Apoio de amigos e familiares é importante num tratamento para obesidade. Você teve apoio da sua família, Agora eu dos vou seus amigos? falar uma coisa muito disruptiva, Então vamos. que eu aprendi com um nutrólogo amigo meu, há muitos anos atrás, João Curvo, nos espaços que eu frequentava dele. O emagrecimento é muito solitário. É muito solitário. Você não pode esperar apoio da tua família, dos teus amigos, do teu cônjuge. Não pode esperar esse apoio. É você com você mesmo. É aquilo que eu falei do comprometimento. Por quê? Porque as pessoas vão comer o doce do teu lado. Muita gente, quando você começa uma jornada, fica... Ah, mas você não vai comer um brigadeirinho? Ah, vai, só o chopinho. As pessoas se incomodam porque você está fazendo alguma coisa por você que elas não conseguem fazer por elas. Então, não dá para esperar apoio de familiar, não dá. Eu ia na casa da minha avó, falava que eu queria comer só salada e frango, aquilo não era comum para ela. Então ela se incomodava. Não, minha filha, mas aqui um docinho, eu fiz um bolo para você, o bolo emocional. Uhum. Então assim, como é que o bolo emocional da casa da vovó você não vai comer? Então eu tive que ter uma força de vontade que é só minha, inegociável. Doutor, Ela já falou e respondeu uma parte com o próprio discurso, né? Lógico, a gente tem que partir de nós, né? Então, se eu sou autossuficiente, eu vou ter talvez uma chance de sucesso maior. Mas se eu tenho apoio, então faz de conta que eu tô lá, eu e meu colega de quarto, e eu quero parar de fumar. E de repente ele fala, ó, tenta não fumar mais dentro de casa, porque eu tô tentando, e ele não está me sabotando e está me ajudando, a minha chance de sucesso é óbvio que ela aumenta, do que se ele pega e fuma e joga a fumaça na minha cara, e eu lembro toda aquela memória e tudo mais. Então aí eu já responderia que é importante. Só que se eu consigo, né, ter uma rede de apoio familiar, ou emocional, ou afetiva, e por que não, às vezes, também pensar na rede de apoio médica, psicológica, Sim. vai ajudar. Então, sim, ajuda. Então, por isso que eu acho que é verdade, né? Mas a gente tem um exemplo vivo aqui que talvez não foi determinante. Por isso que volta para aquilo que eu falei, não tem 100% na medicina. Mas no mundo ideal, se a gente tivesse a lâmpada do Aladim e pudesse escolher, a gente vai escolher ter o apoio. Claro que vai escolher ter Então o isso apoio. responde que é verdade. é verdade. Mas talvez então a família e os amigos não saibam lidar com isso, doutor. E às vezes não por maldade, é uma coisa que a gente chama da autorresponsabilização, né? A gente tende a responsabilizar a pessoa por coisas que a gente não sabe o que fazer. Exemplo, tô com compulsão de jogo aqui, ou de compra. Só você parar de comprar, só parar de jogar, para de gastar o cartão de crédito. Tá com anorexia nervosa, é só você comer mais. Tá com obesidade e sobrepeso, é só você comer direito, né? Então, às vezes, a gente põe soluções simplistas que não mudam em nada. É como alguém dizer calma, né? Essa palavra não precisava existir. E às vezes porque não sabe o que fazer. Então você Que põe calma. tudo nas costas da pessoa, né? E não é assim. E por isso que hoje em dia, quando a gente vai fazer o tratamento ideal, a gente orienta também os familiares, né? Porque talvez eu gostaria aqui de comer alguma coisa, mas será que nesse momento, se putz, ele tá com diabetes, que ele vai poder comer, será que eu vou fazer isso na frente ou não, né? Então a gente também se colocar no lugar do outro, o ideal quando dá, né? Ajuda. O que eu quero dizer é só assim, não conte com isso, porque a sociedade, ela continua existindo da mesma maneira, com você triste, com você feliz, com Exatamente, você acima do peso, com você abaixo do peso, e ela não vai mudar. Então assim, se você ficar dependendo de que os outros te ajudem, te apoiem ou parem a vida deles por sua causa, você não vai fazer nada na vida. Vou mudar um pouco de assunto para a gente falar de alimentação e de atividade física, porque eu queria saber quanto isso, além de ajudar na perda de peso, ajuda emocionalmente, doutor. Ajuda bastante, tá? Aliás, não só na parte emocional, mas também para tratamento de doenças, né? Tem estudos que se você faz atividade física regular, prazerosa, né? O prazerosa é importante porque se eu tô odiando fazer um exercício e faço obrigado, vai ser muito pior do que se eu faço uma coisa que eu gosto, né? Chega a tratar, inclusive, depressão. Tá? Então pode tratar depressão, pode tratar ansiedade. E o exercício é muito bom também para evitar o reganho de peso.
Então a gente sabe disso, né? Então se eu de repente estou fazendo uma atividade física e liberando aquele monte de neurotransmissor, todo mundo tem um amigo aqui que adora fazer exercício, que nem você falou, nossa, me transformou a vida, As né? Eu pessoas me sinto odeiam muito por bem, eu isso. quero converter as pessoas até. Não, é porque eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Então libera um monte de substâncias que trazem o bem-estar, melhoram a saúde mental, a pessoa às vezes dorme melhor, trata a depressão, trata a ansiedade. Então o exercício é uma intervenção que a gente fala, é muito importante, né? A gente não foi feito para ficar sentado, né? Sedentarismo é como se fosse uma doença, a gente já coloca como fator de risco para várias coisas. Então é fundamental. Mas eu queria só complementar o que o doutor disse, porque essa semana eu postei nas minhas redes sociais falando isso. Faça exercício, mas faça feliz. Faça com vontade, com amor no coração. Aí uma pessoa postou uma coisa, me respondeu, eu dei muita risada. Falou assim, tá, então agora você quer que eu faça exercício e ainda faça feliz. Eu falei, cara, na verdade sim. Você tá pedindo duas coisas, é pedir demais, né, Luísa? Mas muita gente deve chegar em você e falar assim, nossa, você tá linda, seu corpo tá lindo, você parece que tá feliz, você tá saudável. Que dica você dá para essas pessoas, para essas que chegam em você, que você serve como inspiração para elas? Muita gente, assim, fala, isso me ajuda a emagrecer, pelo amor de Deus. Mas muita gente, Evaristo. O que eu falo é o seguinte, só chega no final quem aguenta o processo. Não, você nunca vai ter um resultado se você não aguentar o processo, se você não se amar durante esse processo, se você não amar o processo. Por isso que o exercício físico tem que ser feito, como o doutor falou, uma atividade que você gosta. Não adianta falar, pega aí 3 séries de 10, levanta o peso. Se você não gosta, cara, aquilo vai ser um martírio, procura um esporte, alguma coisa que você gosta, porque o processo tem que ser gostoso. O processo tem que te trazer uma alegria, não só o final, não só o resultado. O todo dia tem que ser muito melhor do que o chegar lá. Você é mãe agora, você passa alguma informação, porque a gente é o exemplo dentro de casa, você passa alguma informação em relação a essa questão de sobrepeso, ou de obesidade, ou de uma alimentação adequada e saudável, de exercício, para os seus filhos já desde pequenos? Eu luto muito na minha casa, mas assim, é uma luta muito solitária, de que eles comam menos doce. Tá. Solitária por quê? Porque tem isso, né? As pessoas associam muito doce à criança, muito doce à alegria, a momentos de prazer. Então, toda hora eles ganham chocolate, toda hora o pai dá um chocolate, a avó, que no caso é minha mãe, toda hora, que nunca fez isso comigo, mas com os netos faz, porque minha mãe foi abduzida, na verdade temos outra pessoa que é a avó das crianças, não é a minha mãe. E minha mãe eu não sei onde foi parar. Então, a sua mãe continua sendo só sua mãe, agora ela é vó também. não, ela, avó, não é a mesma, ela tá com uma crise, o RG não bate. Entendi. Entendeu? Então, assim, porque ela não me dava chocolate de jeito nenhum, ela ficava revoltada com quem me desse qualquer doce, e isso fez muito bem pra mim, porque eu cresci sem essa coisa do doce. E os meus filhos têm essa coisa do doce, mas eles me respeitam muito. Uhum. Então, eles sempre, mamãe, hoje pode, pode um. Mas é só de fim de semana. Aí chega na segunda-feira, mas eu quero, mas não vai ter. Então eu cuido muito para que pelo menos seja menos. Cuido muito para que eles já façam esporte, eles já fazem circo, fazem futebol, vão na praça, são ativos, e eles me veem porque eu faço exercício dentro de casa. Tá. Então os dois têm luvinha de boxe, os dois sabem o que é ficar na guarda, sabem jab, sabem direto, sabem gancho, e eles veem a mãe dele fazendo exercício. O que é uma coisa que vai ficar na cabeça deles em algum momento, isso vai ser útil para eles. Vai ser útil, não, doutor? Não, vai com certeza. É um exemplo, ditado popular, né? O exemplo arrasta, né? Sim. E é uma das coisas que eu mais... Eu tenho 2 filhos também, né? E o que eu sempre recomendo para os pacientes é isso, né? Seja o exemplo e tenta começar por onde você gostaria de terminar. Então não adianta também, faz de conta que eu não consigo fazer exercício todos os dias. Então eu vou fazer 0. Não, toda jornada começa com um pequeno passo. Então, aliás, o guideline americano fala que é 150 minutos por semana, né? Se você consegue bater os 150 minutos por semana, já começa a ter os benefícios. Claro que 300 é melhor que 150, né? Ideal 300. Mas também não vou fazer 600, que eu posso ter lesão de overtraining e tudo mais, né? Depende de pessoa para pessoa. Então, a gente fala metas realistas para aquela pessoa, naquela condição de vida. E quem tem filho pequeno também conseguir fazer junto, ou inspirar e não ficar só em tela, por exemplo, né? A gente é o exemplo para as nossas sociedade, nossa criança. Então,
Eu sou super fã do exercício, dos hábitos saudáveis, né? Então, alimentação saudável, evitar uso de substâncias, manejo de estresse, conectividade social. São basicamente os pilares da medicina e estilo de vida. Você vê, ninguém tá reinventando a roda, né? Uhum. Mas é só colocar em prática as coisas que a gente sabe que tem evidência científica, que não é blogueiragem, e que funciona. Você Blogueiragem é faz ótimo. atividade física, Eu faço. tem uma alimentação adequada. Tento e lembrar que todos nós temos nossos altos e baixos na vida, né? Então, não vamos ficar nas câmeras ficar falando. Todo mundo se derrapa um pouco ou não, mas a ideia é voltar e ficar fiel àquilo que se propõe. Tá. Então, tento fazer exercício, dormir, comer direitinho, contato social, manejo de estresse. São as coisas que a gente prega para os nossos pacientes. E acho que uma coisa também que eu faço, que eu posso dizer, é a compensação, né? Então, assim, foi um fim de semana, teve um churrasco em casa, comi o churrasco inteiro e... No dia seguinte, eu não vou acordar e comer um pão francês. Vou tomar um shake de proteína ali, entendeu? Vou... E não significa que você também perdeu toda a sua jornada nisso daí. Você está compensando. E vou falar também sobre estatística. Eu não faço 150 minutos de exercício por semana. Não faz. Não faço. O meu personal, o que eu faço, dura 25 minutos. Em 25 minutos eu consigo perder 1.600 calorias. É surreal. Eu faço 3 vezes por semana. E pra mim tá bom, tá ótimo. Minhas taxas estão super bem. Então é o que o doutor falou, que eu acho maravilhoso. Ah, não é porque eu não vou conseguir fazer 3 vezes os 150. Cara, se você fizer uma vez, você já tá dando um primeiro passo, você já tá se exercitando, né? Não diminua aquilo que você Exato, consegue. aquele meme. Primeiro você começa E depois você melhora. Mas é importante dizer também que a jornada da Luísa é diferente da jornada de outras pessoas. diferente Cada da minha, de um qualquer é tudo pessoa. individualizado, né? O que a Exatamente. Luísa faz para alcançar a saúde dela, se alimentando e exercício, é o que uma outra pessoa vai ter que fazer diferente para conseguir chegar no mesmo resultado. Até O porque- objetivo é o mesmo, até mas porque o não- caminho é diferente. Não temos o mesmo metabolismo, Sim. né? E todo o meu caminho para chegar até aqui, ele também... Tudo que eu faço talvez seja para uma manutenção, talvez a pessoa precise sair de uma estaca zero, então... Você tem um histórico que você está Exato. tratando ele agora. A gente está terminando o nosso bate-papo. Pode Nossa. falar. Ele poderia ficar mais Ah. tempo aqui. Mas eu vou pedir para você falar com as pessoas que estão nos assistindo, que você serve de inspiração para muita gente segue nas redes sociais, muita gente te adora cantando, gosta de ver você nos programas. Eu queria que você conversasse com essas pessoas sobre sobrepeso e sobre obesidade, e sobre se entender. Tá bom. Olha, o que eu posso dizer é que o amor é o ingrediente principal nisso tudo, sabe? Você se acolher com amor quando você tá com obesidade, quando você tá com sobrepeso, você não ter ódio por você mesmo, sabe? Você não nutrir essa culpa, você conseguir se amar nos seus altos e baixos, você conseguir se tratar com o mesmo carinho que você trata um melhor amigo, né? Por que a gente trata com tanto carinho as pessoas em volta e não consegue dar isso pra gente mesmo? Então, seja o seu melhor amigo, seja a pessoa que você mais ama, seja a pessoa que você mais acolhe. Sabe, na doença, na tristeza, case primeiro com você, faça esses votos primeiro com você, porque com certeza, se você fizer esses primeiros votos do matrimônio, né, que a gente faz com você mesmo, você vai conseguir passar pelo processo, se aprovar durante o processo e chegar no resultado que você quer. E é como o doutor falou, se você está cansado, para e descansa. O fracasso, ele só existe quando você desiste. Perfeito. Doutor, Frase profunda, né? para a gente Frase de encerrar, efeito. poderia destacar para a gente 3 pontos dessa conversa, os 3 pontos mais importantes dessa conversa que a gente teve aqui hoje? Lógico, né? Acho que a primeira é que o tratamento tem que ser individualizado, né? De preferência focado focado no tratamento, né? O porquê que eu estou fazendo isso, né? Uma meta a atingir e, de preferência, se puder contar com pessoas da equipe multiprofissional, melhor, né? Então, psicólogo, nutricionista, médico, o que quer que seja, tá? Então, pensar que você não está sozinho e tem coisas ou estratégias ou pessoas que podem te ajudar. Como médico, também psiquiatra, não tem como eu não falar que, se tiver alguma coisa te puxando para trás, percebeu que me puxa para trás, que me empurra para frente. Se eu tiver uma patologia, por exemplo, eu tô deprimido, ou eu tô ansioso, ou não tô conseguindo colocar em prática as coisas, talvez valha a pena buscar ajuda, conversar com alguém, de repente buscar algum suporte psicológico. Se eu me sinto que eu tô travado, eu tenho uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Seja depressão ou ansiedade. Você vê, quando trata, muda a vida, a pessoa dá a volta por cima. E às vezes a pessoa tá lá, doente, ninguém fez o diagnóstico, então ninguém tratou. E a pessoa nem sabe que está precisando buscar ajuda, tá?
E acho que a terceira coisa você já falou um pouquinho, eu sempre gosto de falar isso, né? Que é você se pôr na agenda. Então, como é que eu vou conseguir me priorizar? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, tem pouco tempo, tá? Eu não consigo colocar aqui um horário para eu poder me cuidar, ou ir no médico, ou fazer exercício. Eu vou ter que me pôr na agenda para eu poder cuidar de mim. E depois que eu me coloco como se fosse um compromisso e reorganizo as outras coisas, e não só me cuido quando sobra tempo, porque a vida sempre vai englobar a gente, Uhum. é onde você começa, às vezes, a fazer a virada, né? Você inverte. Isso a gente vê muito no consultório, né? Então, como é que a gente pode se priorizar? E lembrar, né, falando aqui da jornada, né, que é uma doença crônica, recidivante, que tem tratamento, que tem coisas que a gente pode fazer para caminhar em direção à melhora, e cada um tem a sua jornada. Perfeito. Evaristo, eu sei que a gente está terminando, mas eu não disse uma coisa super importante que o doutor me lembrou agora. A gente falou sobre saúde, a gente falou sobre exercício físico, sobre obesidade, sobre várias coisas, mas eu sempre procurei tratamento psiquiátrico. Sempre fiz análise, psicólogo, faço psicólogo desde os 8 anos de idade, quando eu tive minha primeira síndrome do pânico. E acho muito importante que uma figura como eu fale sobre isso. Tomo remédios psiquiátricos, porque as pessoas têm um preconceito descabido contra isso. A primeira coisa que as pessoas falam quando você fala que toma um remédio psiquiátrico, mas quando é que vai parar? Uhum. Então, assim, se eu tenho diabetes, você vai mandar eu parar de tomar insulina? Se eu tenho problema do coração, de arritmia, você vai parar? Vai mandar eu parar? Por que que você vai mandar eu parar de tomar uma coisa que está fazendo bem para minha saúde mental? Por que que eu preciso pensar em parar se aquilo me equilibrou de uma tal forma que eu consigo fazer exercício, que eu consigo emagrecer, que eu consigo me manter ali, cuidar dos meus filhos? Por que esse preconceito tão grande em tratar a saúde mental? As pessoas acham que ir no psicólogo, que ir no psiquiatra, que tomar remédio é coisa de louco. Não, não é coisa de louco. E hoje, principalmente na sociedade que vivemos, precisamos cuidar da saúde mental de verdade com profissionais. Gostou, doutor? Tá? Nota 10, aprovado. Muito bem. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado. Obrigado, Luísa, Obrigada, pela Evaristo. participação de vocês. Foi maravilhoso ouvir o seu depoimento, ouvir suas explicações. Eu acho que serviu para ajudar muita gente que está acompanhando a gente aqui, você que está acompanhando a gente aí do outro lado. Se você gostou desse nosso bate-papo, você pode revê-lo, você pode mandar para os seus amigos, você pode mandar para os seus vizinhos, você pode pulverizar isso, porque quanto mais a gente divulga a informação, mais as pessoas ficam sabendo e podem dar o primeiro passo para começar, para ser felizes, para ser saúde, para cuidar da vida delas. Se você quiser outras informações, tem lá em www.meupesominhajornada.com.br. A gente também tem uma calculadora, você pode calcular seu índice de massa corporal, você pode encontrar os médicos que estão próximos da sua casa, caso você precise de ajuda, e você também pode seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, Meu Peso Minha Jornada, a gente também está no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações. Esse foi um episódio, a gente tem os outros episódios que você pode rever, e os próximos que virão, você fica sabendo tudo nas notificações. Um beijo e até o próximo episódio.